Meus caros alunos, na aula de hoje nós iremos estudar as alterações numéricas dos cromossomos. Mas antes de iniciarmos esse assunto, precisamos relembrar algumas denominações dadas àqueles indivíduos onde o número de cromossomos é normal. Os organismos que possuem conjuntos completos ou normais de cromossomos são chamados eufloides. O nível de ploidia encontrado em uma célula ou organismo é descrito referindo-se ao número básico de cromossomos da espécie, que é indicado pela letra M. Desta forma, em organismos diploides, como por exemplo a espécie humana, onde nós temos dois conjuntos básicos de cromossomos, o número diploide normal de cromossomos é representado por 2n igual a 46. Entretanto, algumas situações podem fazer com que os organismos apresentem números anormais de cromossomos em suas células. As variações numéricas podem ser divididas em dois tipos, poliploidia ou aneuploidia. Poliploidia é a situação onde o organismo apresenta conjuntos extras de cromossomos. Os organismos que apresentam esses conjuntos extras de cromossomos são chamados de poliploides e podem ser triploides, 3n, quando apresentam 3 conjuntos completos de cromossomos, tetraploides, 4n, quando possuem 4 conjuntos, e assim por diante. Já a aneuploidia refere-se a uma mudança numérica em parte do genoma, geralmente em apenas um só cromossomo. Esses organismos são chamados aneuploides. Essas alterações no número de cromossomos presentes nas células do organismo podem ter sua origem a partir de 4 situações. Os cariótipos anormais podem surgir devido à ocorrência de erros na divisão dos cromossomos durante a meiose, ou seja, durante a gametogênese, devido à ocorrência de erros durante a fecundação, erros durante as divisões celulares iniciais do óvulo fecundado, ou devido à ocorrência de hibridação entre espécies diferentes. Como a ocorrência desses erros está associada, em grande parte dos casos, a erros ocorridos durante o processo de divisão celular, é importante que vocês relembrem o processo e o resultado da divisão mitótica e meiótica. Na mitose normal, uma célula-mãe com 2n cromossomos se divide e origina 2 células-filhas também com 2n cromossomos. Já na meiose, uma célula-mãe com 2n cromossomos irá originar 4 células-filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe, ou seja, n cromossomos. Como dissemos, as alterações numéricas que iremos estudar normalmente surgem devido à ocorrência de erros na distribuição dos cromossomos para células-filhas durante o processo de divisão celular. Na figura mostrada aqui, nós podemos acompanhar o que acontece com os cromossomos durante a meiose normal. Neste exemplo, vemos um par de cromossomos homólogos duplicados e pareados durante a metáfase 1 da meiose. Durante a primeira divisão meiótica, nós temos a separação ou disjunção dos cromossomos homólogos, o que origina 2 células-filhas, cada uma com um exemplar do cromossomo duplicado. Durante a segunda divisão meiótica, ocorre agora a separação ou disjunção das cromátides irmãs de cada um dos cromossomos, o que resultará na produção de 4 células-filhas, cada um com um cromossomo. Quando ocorre a não disjunção dos cromossomos ou das cromátides irmãs durante a primeira ou segunda divisão da meiose, teremos então a produção de células-filhas com um número errado de cromossomos. Na figura mostrada à esquerda, temos a não disjunção dos cromossomos durante a primeira divisão da meiose, o que faz com que os 2 cromossomos homólogos dirijam-se para a mesma célula, enquanto que a outra célula não receberá nenhum exemplar daquele cromossomo. Após a segunda divisão da meiose, o produto final será então células-filhas que possuem um exemplar a mais daquele cromossomo e células-filhas que não possuem nenhum exemplar do mesmo. Na figura mostrada à direita, a primeira divisão da meiose ocorre de forma normal, com a separação de um cromossomo para cada célula-filha, mas durante a segunda divisão ocorre a não disjunção das cromátides irmãs de um dos cromossomos. Consequentemente, a não disjunção dessas cromátides irmãs faz com que uma das células-filhas apresente uma cópia extra desse cromossomo, enquanto que na outra célula esse cromossomo não estará presente. Todas essas alterações irão ocasionar a formação de gametas com um número anormal de cromossomos, os quais, após a união com os gametas do sexo oposto, irão levar ao desenvolvimento de organismos aneuploides. Mas vamos então ver em mais detalhes as situações em que encontramos essas alterações numéricas dos cromossomos.
Como já dissemos, a poliploidia ocorre quando um organismo apresenta conjuntos extras de cromossomos. No caso dos organismos diploides, a poliploidia ocorrerá então quando o organismo apresentar mais que o número diploide 2n. Nesta figura, à esquerda, temos representado, através de figuras geométricas distintas, 3 pares de cromossomos em um organismo diploide normal. Um organismo será triploide quando possuir um exemplar a mais de cada um dos cromossomos que compõem o seu genoma, ou seja, quando apresentar 3 conjuntos básicos completos de cromossomos. Da mesma forma, o organismo será tetraploide quando possuir 4 conjuntos básicos de cromossomos, e assim por diante. Em animais onde a reprodução é sexuada, a poliploidia é bastante rara, provavelmente porque o desbalanço cromossômico ocasiona a inviabilidade dos gametas produzidos, a inviabilidade de organismos formados e ainda uma interferência no mecanismo de determinação do sexo. Entretanto, a poliploidia é relativamente comum em plantas, sendo que metade dos gêneros conhecidos apresentam espécies poliploides. No caso da triploidia, estima-se que 90% dos casos devam-se a erros de não disjunção dos cromossomos ou cromátides durante a meiose. Em 10% dos casos, acredita-se que a causa primária seja a ocorrência de dispermia, ou seja, a fertilização de um óvulo por 2 espermatozoides diferentes. Já os tetraploides podem surgir por 2 mecanismos. O primeiro mecanismo é a ocorrência de um erro na mitose durante as primeiras divisões das células embrionárias. O segundo mecanismo, bastante comum em plantas, é a ocorrência de hibridação entre 2 espécies diferentes, seguido da duplicação dos cromossomos no híbrido formado. Esse é o mecanismo ilustrado na figura aqui apresentada. Vemos que 2 espécies diploides, ao se cruzarem, produzem um híbrido que possui um conjunto de cromossomos de cada espécie. Como esses cromossomos não são homólogos, a sua meiose é altamente irregular e, portanto, o indivíduo provavelmente será estéril. Entretanto, se os cromossomos desse híbrido se duplicarem, cada um dos cromossomos dos conjuntos A e B será capaz de parear com um parceiro perfeitamente homólogo, o que fará com que, durante a segregação meiótica, o indivíduo seja capaz de produzir gametas viáveis. Assim, esses gametas podem unir-se e gerar zigotos tetraploides. Esse cenário de hibridação entre espécies diferentes, mas relacionadas, seguido de duplicação cromossômica, evidentemente ocorreu muitas vezes durante a evolução das plantas. Em alguns casos, o processo ocorreu repetidamente, gerando poliploidias complexas com conjuntos cromossômicos distintos. Um dos melhores exemplos é o trigo moderno. Essa espécie de cultivo é um hexaploide contendo 3 conjuntos cromossômicos diferentes, cada um dos quais duplicado. Existem 7 cromossomos em cada conjunto, o que faz com que seus gametas possuam 21 cromossomos e suas células somáticas 42 cromossomos. Um efeito geral da poliploidia é que o tamanho da célula está aumentado, supostamente porque existem mais cromossomos no núcleo. Assim, as espécies poliploides tendem a ser maiores e mais robustas que suas contrapartes diploides. Muitas espécies de plantas poliploides são utilizadas como alimentos pelos humanos. Essas espécies tendem a produzir sementes e frutos maiores e, portanto, têm maior produtividade na agricultura. Como exemplos, temos, além do trigo, a banana, batata, o amendoim, entre muitas outras. Quando o poliploide é criado por hibridação entre espécies diferentes, como no caso do trigo, ele é chamado de halopoliploide. Quando o poliploide é criado por duplicação cromossômica dentro de uma única espécie, eles são chamados de autopoliploides. Como já dissemos anteriormente, a ocorrência de poliploidias em animais é bastante rara, sendo que os embriões que apresentam essa anomalia normalmente morrem durante a fase embrionária ou nas primeiras semanas de vida. Em humanos, estima-se que cerca de 1/3 dos abortos espontâneos deva-se à ocorrência de poliploidias. A outra situação onde temos alterações no número de cromossomos é chamada aneuploidia. A aneuploidia descreve uma mudança numérica em parte do genoma, geralmente uma mudança na dosagem de um único cromossomo. Indivíduos que têm um cromossomo a mais, a falta de um cromossomo ou a combinação das duas situações são ditos aneuploides, ou seja, o indivíduo é aneuploide quando há a perda ou ganho de um ou mais cromossomos na célula. Na figura aqui apresentada, temos à esquerda um indivíduo diploide normal, com 2 exemplares de cada um dos cromossomos. À direita são ilustradas várias situações de aneuploidia. Na monossomia, um cromossomo de um dos pares é perdido,
Situação essa representada pela notação 2n-1. Na trissomia, encontramos um exemplar a mais de um cromossomo, além do par de homólogos normalmente encontrado na célula diploide. A trissomia é representada pela notação 2n+1. No caso da tetrassomia, representada por 2n+2, temos 2 cromossomos a mais no núcleo celular. Quando ambos os cromossomos de um par de homólogos são perdidos, dizemos que temos uma nulissomia, representada por 2n-2. A principal causa das aneuploidias é a ocorrência de não disjunção dos cromossomos ou cromátides durante a meiose, o que irá originar gametas cromossomicamente desbalanceados. Esses gametas desbalanceados, ao se unirem com os gametas do outro genitor, irá originar indivíduos com as alterações cromossômicas aqui descritas. Ao contrário do que ocorre com a poliploidia, a aneuploidia é bastante comum em animais. Entre as aneuploidias mais comuns está a trissomia. Os indivíduos trissômicos possuem um cromossomo a mais em seu genoma, ou seja, apresentam 3 cópias de um determinado cromossomo. Um exemplo de trissomia bastante conhecido em humanos é a trissomia do cromossomo 21, que ocasiona a síndrome de Down. Em humanos normais, temos 46 cromossomos. Assim, uma mulher normal pode ser representada pela notação 46XX. No caso do indivíduo com síndrome de Down, temos um cromossomo 21 a mais. Assim, as mulheres com a trissomia do cromossomo 21 são representadas pela notação 47XX mais 21, enquanto que os homens são representados por 47XY mais 21. Em equinos, a presença de um cromossomo X extra pode fazer com que o indivíduo seja estéril. Nesse caso, representamos a trissomia do X em equinos usando a notação 65XXX. Outros exemplos incluem aqueles observados em bovinos, como a trissomia do cromossomo 22 ou a trissomia do cromossomo 23. A monossomia ocorre quando um cromossomo está faltando em um indivíduo. Em seres humanos, há apenas um monossômico viável, o cariótipo 45X ou 45X0. Esse cariótipo anormal produz uma série de alterações que levam a uma condição conhecida como síndrome de Turner. As mulheres com essa síndrome apresentam ovários rudimentares e quase sempre são estéreis. Em equinos encontramos uma alteração equivalente, que também causa hipoplasia ovariana e infertilidade. Várias outras alterações numéricas são encontradas em seres humanos, que irão ocasionar síndromes clínicas diversas. Entre elas temos a síndrome de Patau, ocasionada pela presença de um cromossomo 13 a mais, e a síndrome de Edwards, ocasionada pela presença adicional do cromossomo 18. Existem também síndromes que envolvem alteração no número dos cromossomos sexuais, como as síndromes de Turner, Klinefelter e triplo X. Você encontrará no livro texto mais informações sobre essas e outras alterações numéricas dos cromossomos, bem como as alterações fenotípicas delas decorrentes. Não deixe de consultá-lo. Bons estudos a todos!